E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver mais um exercício relacionado ao estudo de capacitores. Observe o quadro. Nele, temos um capacitor esférico carregado com carga elétrica Q. Metade do seu volume foi preenchido com um dielétrico de constante dielétrica K, uma constante numérica maior do que 1. O raio da esfera condutora interna vale Azinho, o raio da esfera condutora externa vale Bzinho, e o nosso propósito neste vídeo é o de obter a capacitância do capacitor ilustrado. Para fazer isso, vamos começar analisando cada uma das placas carregadas. Em cada uma delas, as cargas elétricas permanecem em repouso, ou seja, em cada uma das placas não há movimento ordenado de cargas elétricas. Isso nos permite afirmar que, em cada uma delas, temos a situação de equilíbrio eletrostático. Portanto, todos os pontos da placa negativa possuem o mesmo valor de potencial elétrico, que eu vou representar por V-. Da mesma forma, todos os pontos da placa positiva também possuem o mesmo valor de potencial elétrico, que eu vou representar por V+. Essa análise nos permite afirmar com certeza que a diferença de potencial V entre as placas do capacitor permanece constante em nosso estudo. E nós sabemos que V é igual ao negativo da integral de linha da placa negativa até a placa positiva do produto escalar do vetor E pelo vetor dl, pelo caminho percorrido. Perceba, observando o capacitor esférico, que o caminho percorrido é o mesmo na ausência do material dielétrico e na presença do material dielétrico. Logo, sendo V e dl duas constantes, eu posso afirmar com tranquilidade que o campo eletrostático E vetor, que se estabelece entre as placas do capacitor, possui a mesma dependência radial em qualquer região entre as placas. Lembre-se que o campo elétrico está orientado da placa positiva para a placa negativa. Muito bem. O mesmo não ocorre para o vetor deslocamento elétrico. Na região sem o dielétrico, o vetor deslocamento elétrico, representado aqui por D0, é simplesmente ε0 vezes o vetor E. Na presença do dielétrico, o vetor deslocamento elétrico, representado por D vetor, é K ε0 E vetor. Observe as expressões obtidas. Lembre-se que, neste estudo, o campo elétrico possui a mesma dependência radial em qualquer região entre as placas do capacitor. Muito bem, observe as expressões obtidas. Nós vamos recorrer agora, para determinar a capacitância do capacitor, à lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico. Essa lei nos diz que o fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S, que eu aqui ilustro, é igual à quantidade de carga livre envolvida por tal superfície. Aqui nós temos a superfície gaussiana fechada S esférica de raio Rzinho envolvendo a carga livre Q. Observe a expressão. E a partir de agora, nós vamos recorrer a essas duas expressões para analisar a lei de Gauss. Perceba que, nessa região superior, a intensidade do vetor deslocamento elétrico, D0 apenas, é a mesma em todos os pontos nessa metade superior. E em todos os pontos dessa metade, o vetor D0 possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa
associado. Logo, ao resolver essa integral de superfície E para a metade superior, vamos encontrar D0 que multiplica a área em questão, 2πr², já que esse produto escalar nos dará simplesmente a intensidade D0, que permanece constante e, portanto, é retirada da integração. A integral de ds nos dará 2πr², por ser a metade superior. De forma análoga, nós temos que, na metade inferior, a intensidade do vetor deslocamento elétrico, simplesmente D agora, também permanece constante. E em todos os pontos da superfície E nessa metade inferior, em todos eles, o vetor D possui a mesma direção e sentido do versor da normal externa no ponto considerado. Lembre-se que o vetor D se orienta na mesma direção e sentido do campo eletrostático. Muito bem? Portanto, na metade inferior, nós vamos encontrar a intensidade D agora vezes 2πr². E isso é igual à carga livre Qzão. Reforçando, esse produto escalar na metade inferior vai nos dar simplesmente D, que permanece constante e, portanto, é retirado da integração. A integral de superfície vai nos dar 2πr², metade apenas. Muito bem. Perceba agora que eu posso substituir D0 por ε0 vezes E, que multiplica 2πr², mais D agora eu vou substituir por Kε0 vezes E, vezes 2πr², e isso é igual à carga livre Qzão. Podemos agora, enfim, obter a dependência radial, mencionada no início do vídeo. Vamos isolar E em função de Rzinho. E em função da distância radial é igual. Nós temos como fator comum 2πr² e ε0. Então isso vai dar Qzão sobre 2π ε0 r². Então observe a expressão obtida, 2πε0 r². E aqui nós temos K mais 1. Então aqui K mais 1 multiplicando. Muito bem. Essa é a dependência radial do campo elétrico. Agora fica fácil determinar a capacitância do capacitor. Eu vou substituir essa dependência na integral de linha, resolvê-la e a capacitância sai naturalmente a partir de sua definição. A capacitância é dada pela razão da carga pela diferença de potencial V. Muito bem? Então vamos resolver essa integral de linha. A diferença de potencial V é igual. Eu vou inverter os limites de integração e retirar o sinal negativo. Então eu tenho a integral de linha da placa positiva até a placa negativa do produto escalar do vetor E pelo vetor dl. Então nós temos aqui esse produto escalar. Como eu estou caminhando da placa positiva para a placa negativa, esse caminho percorrido, esse dr vetor, está na mesma direção e sentido do vetor campo elétrico. Consequentemente, esse produto escalar nos dá a magnitude do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do vetor dr, simplesmente dr, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Substituindo a expressão acima na integral, vamos obter a integral da placa positiva, ou seja, eu vou do raio Azinho para o raio Bzinho. Então, de A até B, de E de R dr. Então, eu tenho Qzão sobre 2πε0, que multiplica K mais 1, termos que permanecem constantes. Aqui eu tenho 1 sobre R², ou seja,
R elevado a menos 2 drzinho. Essa diferença de potencial V vai ser igual a Qzão sobre 2π ε0, que multiplica K mais 1, vezes a integral de R elevado a menos 2 em relação a Rzinho, R elevado a menos 1 sobre menos 1. Portanto, menos 1 vezes R elevado a menos 1, e isso nos dá menos 1 sobre R. Muito bem. E agora basta aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então eu tenho menos 1 sobre Rzinho de Azinho até Bzinho. Então isso vai nos dar, abrindo aqui um colchetes, primeiro vamos usar Bzinho. Vai ficar menos 1 sobre Bzinho, menos, pelo teorema fundamental do cálculo, menos 1 sobre Azinho. Portanto, mais 1 sobre Azinho. Muito bem. A partir da definição de capacitância, vemos que a capacitância C, dada pela razão da carga pela diferença de potencial correspondente, é igual a, então vamos lá, Q sobre V. Esse termo passa multiplicando, então eu tenho 2π ε0, que multiplica K mais 1. E agora vamos resolver esse termo para depois passá-lo multiplicando. Muito bem. Nós temos aqui a seguinte expressão. No denominador, eu tenho A vezes B. Dividindo A vezes B por B, resta A vezes menos 1, menos A. A vezes Bzinho dividido por A. Sobra o B vezes 1, B. Então eu tenho B menos A sobre A vezes B. Muito bem. Eu vou passar este termo multiplicando, então vai ficar Azinho vezes Bzinho. Muito bem. E essa subtração eu passo dividindo. Azinho, Bzinho sobre Bzinho menos Azinho. Muito bem. Essa é a expressão que nós estávamos procurando. Vamos verificar se essa expressão está de fato correta. Nós podemos assumir que a constante dielétrica K do material vale 1. Ou seja, eu estou admitindo que existe vácuo entre as placas do capacitor. Então, neste caso, nós devemos recuperar a expressão da capacitância de um capacitor esférico sem dielétrico entre as placas. Trocando K por 1, nós vamos obter 1 mais 1, 2. 2 vezes 2π ε0. Nós temos aqui 4π ε0, que multiplica Azinho, Bzinho, sobre Bzinho menos Azinho, como era de se esperar. Muito bem. Observe mais uma vez a expressão obtida. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.